Salve, salve, meu aluno e minha aluna implacável! Professor Tiago Pereira hoje aqui, ó, para falar de atualidades do mês de maio de 2025, que aconteceu de mais importante em relação ao maio de 2025. Então, a gente já começa o mês de maio com manifestações por conta do dia 1º de maio. E aí, ao redor do mundo, não é somente no Brasil que se comemora, ao redor do mundo, trabalhadores protestam no Dia Internacional do Trabalho. Quando a gente fala do Dia do Trabalho, na maior parte das vezes, a gente pensa que é só no Brasil, que as pessoas celebram, comemoram. Não, essa aqui é uma data internacional. O que nesse caso nós vemos aí principalmente trabalhadores aí, ó, nos Estados Unidos, países da Europa, na Ásia inclusive, saindo às ruas para celebrar o Dia Internacional do Trabalhador e protestar contra algumas questões aí, ó, muito pontuais. Nós temos aí as questões relacionadas ao trabalho, como você está vendo, inclusive, aqui nesses cartazes que estão aí, cartazes esses postos principalmente em relação aos Estados Unidos. E o que mais chamou a atenção é que, em meio a toda essa questão, em meio a toda essa situação relacionada ao conflito árabe não, do Hamas contra Israel, a situação toda aí na faixa de Gaza, algumas dessas manifestações se viram aí em meio a criticar a questão relacionada aos ataques em Gaza, ao imperialismo de Donald Trump e as medidas arbitrárias em relação às características econômicas adotadas aí pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, o que a gente vê também em relação aos Estados Unidos é contra as medidas adotadas principalmente aí, ó, por Donald Trump. Aí o que muita gente acabou entendendo como uma espécie de guerra contra os trabalhadores. Porque nos Estados Unidos, nós vimos então aí que Elon Musk, que teve uma participação importante num departamento específico, criado inclusive para ver ou rever a eficiência governamental um departamento conhecido inclusive como DOGE. Ele acabou então, por conta desse departamento, acabou demitindo uma grande quantidade de trabalhadores. A ideia, a crítica em relação à demissão de milhares de funcionários federais com base em critérios de eficiência recomendados aí a Donald Trump por Elon Musk, acabou caindo por terra essas demissões, principalmente porque em alguns estados, como por exemplo lá na Filadélfia, a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais liderou a manifestação aí, ó, chamada de Trabalhadores Acima dos Bilionários. E como a gente percebeu nos Estados Unidos, essa foi uma situação em que alguns desses funcionários reverteram as demissões e ainda processaram os Estados Unidos, deixando para a gente
a evidência de que a questionada eficiência governamental aí não só caiu por terra, como também nós vamos observar aí mais adiante, aqui agora ainda no final do mês de maio, a saída de Elon Musk do governo. Sua participação foi voluntária, mas ele vai sair e não vai sair de qualquer jeito, de forma alguma. Calma que nós vamos ter uma situação ainda mais complicada em relação à relação Donald Trump e Elon Musk. Muito bem, vamos adiante. Rebeldes do Iêmen assumem ataque contra aeroporto de Israel, um míssil disparado aí do Iêmen, um míssil aí disparado pela milícia Houthi, caiu aí, ó, perto da área do terminal do aeroporto de Tel Aviv. Esse grupo, que é bom a gente lembrar, é apoiado pelo Irã. Inclusive o grupo alertou aí, companhias aéreas, que o aeroporto israelense não é seguro. Empresas como, por exemplo, a British Airways, a Lufthansa, a Air India, suspenderam voos aí na cidade. Como nós sabemos, desde que começaram os conflitos entre Hamas e Israel, lá em 7 de outubro de 2023, os Houthis do Iêmen, um país aí que fica distante de Israel, acabaram então festejando, não, acabaram então dando a entender que participariam de forma mais ativa dos conflitos, aí principalmente contra Israel e a favor dos árabes. E você percebeu aqui, ó, eu vou até sublinhar, que esse grupo, da mesma maneira que o próprio Hamas, é apoiado pelo Irã. Então eles assumiram a responsabilidade desse disparo de um míssil balístico contra o aeroporto internacional Ben Gurion, nos arredores de Tel Aviv, acontecendo lá no dia 4 de maio. E ainda afirmaram que o projétil atingiu o alvo com sucesso. O porta-voz militar Houthi, Yehia Saree, renovou o alerta da milícia iemenita, falando para as companhias aéreas, não voa aí que é perigoso. E aí, durante este dia, o tráfego aéreo ficou interrompido, principalmente porque muitas empresas estrangeiras, como você viu falando aí, a Air India, a British Airways, a Lufthansa, entre tantas outras, por conta dessa questão da segurança, resolveram não fazer nada. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou inclusive aí com severas retaliações os Houthis, dizendo o seguinte: quem nos atacar, revidaremos 7 vezes. E claro que ainda no calor deste conflito, os Houthis ainda ameaçaram e prometeram novos ataques. E como a gente sabe, esse aí é um conflito que, pelo jeito, não vai ter um fim tão rápido e nem muito menos tão prático, principalmente enquanto existir o Irã financiando aí esses grupos terroristas, vai ser muito complicado, vai ser bem difícil ter aí a vitória. E o que vai ter a vitória, ter o fim do conflito? O que Israel foi lá e colocou em prática? Bom, dentro de uma expansão militar, Israel se prepara para ampliar a ofensiva militar em Gaza. De acordo com o Gabinete de Segurança do país,
foram convocados aí milhares de reservistas. Reservistas foram convocados. Inclusive, Israel até fez aí um esboço de como seria aí esse processo de expansão das operações militares aí em Gaza, principalmente onde o objetivo era a conquista do território. E com isso, a ideia é forçar uma parte da população que ainda vive em Gaza para migrar cada vez mais para o sul, e do sul para que esse deslocamento pudesse envolver, inclusive, uma entrada na Península do Sinai, para que essa população deixe, então, Gaza. A gente sabe que, desde que começou, desde o 7 de outubro, Israel prometeu vingar-se do Hamas, e o que as forças de defesa de Israel alegam em relação à ampliação da ofensiva, à conquista do território, entendendo que ainda o Hamas possui aí toda uma rede subterrânea de túneis interconectados, de que ainda enquanto existir o Hamas, enquanto existir aí os membros do Hamas, Israel não vai descansar. E o que nós percebemos é que esse processo de conquista e dominação tem feito, sim, com que uma quantidade considerável de cidadãos de Gaza, palestinos que moram aí em Gaza, sejam diretamente atingidos. E aí, com isso, as cifras da quantidade de vítimas fatais e feridos de palestinos só aumenta. E aí eu coloco para você o seguinte questionamento: Israel é o único que deve ser responsabilizado? Israel deve baixar a guarda? Depois, aí no começo do ano, depois das tentativas de cessar fogo e a resolução do conflito, quando Israel começa a perceber que pode chegar à solução pacífica do conflito, o Hamas vai lá e começa a se mobilizar novamente. Quando não é o Hamas, é Houthis, quando não é Hamas, Houthis, aí vem o Hezbollah. Isso que a gente sabe que ainda o Irã está completamente ativo em meio a isso tudo. Então, não quero que você fique aqui pensando que eu estou defendendo um lado ou outro, não. As variáveis estão aí para nós. Então, de um lado, tem ainda o Hamas utilizando-se de subterrâneo, de túneis subterrâneos, de hospitais, utilizando-se também da população palestina, que não tem como simplesmente pegar e sair. Eu vou sair daqui. Vai para onde? Vai para que lugar? Para entrar em Israel, Israel não vai deixar, porque vai entrar aí pessoas que já não sabe se podem ser ou não terroristas do Hamas. E agora? O que fazer? Vai ter que fazer uma limpeza de todo o território? A gente sabe. Se você não me acompanha ainda no Instagram, vai lá, por favor, dá aquela moral. @professor Tiago Pereira. Você vê ali imagens da destruição que Israel já fez aí à faixa de Gaza, com a alegação de que o objetivo é encontrar ainda os membros do Hamas. Então, você que está atento a tudo isso, você deve estar percebendo isso aí acontecendo. O Hamas ainda ativo, Israel com a ideia de dominar o território, ameaçando ainda destruir muito mais. O plano aí inclui, entre outras coisas, a conquista
a conquista da faixa de Gaza e a posse de territórios, movendo a população de Gaza para o sul, principalmente para a proteção dessa população. A tática foi aprovada por unanimidade e também inclui ataques poderosos contra o Hamas, sem especificar a natureza da ofensiva. E isso causa, então, o deslocamento da população e a ajuda humanitária que tenta chegar, aí às vezes não chega. De acordo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a ideia continua a promover, ele continua a promover a proposta aí do presidente Donald Trump de deslocar os habitantes de Gaza para países vizinhos, como a Jordânia ou o Egito. Os dois países, juntamente com outros aliados árabes, governos de todo o mundo e a própria população palestina rejeitaram a ideia. Então, para a gente, nós queremos ficar aqui, porque nós temos, ainda que seja um vínculo histórico criado lá em 1948, tem um vínculo aqui com esse território. E aí fica esse grande embate. Israel, pelo que nós percebemos, não vai baixar a guarda de forma alguma, tá? Vamos adiante, que nós só estamos começando aí o mês de maio. Merz toma posse após tropeço histórico no Bundestag. Como nós estamos vendo aqui, Friedrich Merz toma posse como novo líder da Alemanha. O parlamento alemão, você que não sabe, Bundestag é o parlamento da Alemanha. O parlamento elegeu oficialmente, em segunda votação, o conservador Friedrich Merz, do Partido União Democrata Cristã. União, vamos colocar em alemão, União Democrata Cristã, como novo chanceler do país, encerrando os 3 anos de governo do social-democrata Olaf Scholz. Ele é o terceiro membro da União Democrata Cristã a chefiar o governo alemão desde a reunificação do país em 1990. A eleição de Merz foi mais difícil que o esperado. O conservador só conseguiu 310 dos 316 votos necessários para assumir o governo na primeira rodada de votação. A nova coalizão preto-vermelho de governo, acordada entre a União Democrata Cristã, o braço bávaro da legenda União Democrata Cristã e o Partido Social Democrata conta com 328 cadeiras no Bundestag. Isso significa que 18 deputados que a compõem votaram contra Merz ou se abstiveram. Foi um fiasco histórico desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Um candidato ao posto de chanceler federal nunca havia falhado em ser conformado para o cargo na primeira votação. Na segunda rodada, Merz teve mais sorte, recebendo 325 votos dos 630 deputados. Outros 289 votaram contra. Bom, de uma forma ou de outra, sendo eleito em uma segunda rodada, Friedrich Merz, que tem alguns desafios pela frente, como, por exemplo, os principais desafios de Friedrich Merz. Desafios. A imigração e a economia são os principais desafios aí do novo chanceler Olaf Scholz. Muito bem. Agora, piazada, sobre o conclave. Como nós sabemos, após aí o falecimento
do Papa Francisco, em 21 de abril de 2025, então foi realizado aí um conclave, né? Para quem não sabe, conclave então é o processo de escolha, é um processo de eleição de um papa. E aí o conclave sempre acontece na Capela Sistina, na cidade do Vaticano, e esse conclave foi estabelecido para escolha, então, do 267º Papa. É o Papa de número 267 da Igreja Católica Apostólica Romana. Sucedeu Papa Francisco. Esse foi o terceiro conclave no terceiro milênio. Terceiro conclave no terceiro milênio. Após, então, os conclaves de curiosidades, né, de 2005, que escolheu Bento XVI, e 2013, que escolheu Francisco. Bento XVI sucedeu o Papa João Paulo II e Papa Francisco, Jorge Bergoglio, o argentino, sucedeu o cardeal Ratzenberger, que era então Bento XVI. E agora, então, temos aí este terceiro conclave só no terceiro milênio. E quem foi eleito depois de 17 dias após a tempe sede vacante, principalmente porque assim que o Santo Padre faleceu, tem todo o ritual ali onde é feito a sua cerimônia de guardamento, as pessoas chamam aí de funeral. Então, depois do funeral, enterro, tem que se aguardar ali ainda mais de uma semana para que seja feito, então, o processo de escolha do Papa, e que fecha todo mundo, e aí ficou aquele momento. Quem será? Quem é que poderia ser o novo Papa? E ficou aí uma lacuna muito grande, porque entre as principais figuras que poderiam ser eleitas, tem aí pessoas da Itália, da Argentina, dos Estados Unidos, do Brasil, da Bósnia, da Tailândia. E aí, neste processo onde, então, a capacidade eleitoral é apenas cardeais com menos de 80 anos, na data da sede vacante, podem votar. Lá em 21 de abril, o Colégio dos Cardeais contava, então, com 252 membros. 252 membros. Desses 252 membros, então tem 135 eleitores, ou seja, 135 pessoas com menos de 80 anos. Menos de 80 anos. E 117
eméritos, né, com 80 anos ou mais. Então, como tem uma limitação aí de a 120 eleitores, mas a 7ª Congregação Geral confirmou que 133 dos 135 elegíveis participariam do processo, exceto 2 ausentes por motivos de saúde. Qualquer homem batizado maior de idade não casado, conforme os preceitos católicos, é elegível para o papado. Só que, desde o conclave de 1389, os eleitos têm sido apenas cardeais eleitores. E aí, 2 ausências foram confirmadas. Aí a tendência, essas especulações aí de quem poderia ser o sucessor intensificaram-se, principalmente em 2024, quando o Papa Francisco estava bastante com sua saúde bastante fragilizada e ficou ali. Quem será que poderia ser o eleito? Entre os mais citados, tinha Pietro Parolin, da Itália, Matteo Maria Zuppi, também da Itália, Robert Sará, da Guiné, e Luiz Antônio Tagle, das Filipinas. Mas quem foi eleito o novo Papa? O novo Papa foi Robert Prevost. Ele foi eleito o novo Papa. Muito próximo do Papa Francisco, Prevost, de 69 anos. Primeiro Papa nascido nos Estados Unidos e com cidadania peruana. Nascido nos Estados Unidos da América, mas com cidadania peruana. Primeiro Papa, então, aí, norte-americano. Ele que é cardeal dos Estados Unidos, escolheu como nome Leão XIV. Saudando todos, como você está vendo aí, a paz esteja com todos vocês, é a minha primeira saudação, é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, e também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, disse Prevost em sua primeira fala como Papa Leão XIV. Leão XIV também sinalizou que pretende dar continuidade ao legado de Francisco. Queremos ser uma igreja sinodal, avançada, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima, principalmente daqueles que mais sofrem. Então, deu a entender que o seu pontificado será próximo, será condizente com o pontificado de Francisco I. Principalmente enfatizando aí a paz. O cenário em que o novo Papa assume, o Papa Leão XIV assume, é um cenário de queda, um momento de queda do número de fiéis da Igreja Católica, após um papado de grande popularidade do Papa Francisco. Esse Papa também vai ter um cenário internacional muito instável para lidar. Pensa, quando está tudo encaminhando-se para a tranquilidade, vai lá um país e pá, guerra, como ninguém imaginava que poderia ter acontecido. E aí, a eleição seguiu ali o rito. Tinha expectativa aí de que o processo demorasse muito mais, devido ao aumento no número de cardeais votantes, 133 contra 117 no conclave anterior,
E aí a eleição aconteceu após 2 rodadas com fumaça preta, na manhã de quinta-feira, 8, e na rodada inicial de quarta-feira. Nesse momento em que nós vemos muita agitação, principalmente por conta dos Estados Unidos da América, quem sabe então a escolha de Prevost vem para acalmar um pouco aí os ânimos, principalmente de alguns líderes. Será que vem em um bom momento para acalmar os ânimos aí com Donald Trump? Bom, tomara que seja. Agora, falando em acalmar ânimos, falando em calma, olha só. Macron, Merz, Starmer e Tusk visitam Kiev. Então, como você vê aqui na imagem, dá para perceber aqui, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Tusk visitando aí a Ucrânia, principalmente, aqui, ó, primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, visitando aí, com propostas, principalmente de ajuda. Até eu coloquei no meu Instagram um diálogo entre Volodymyr Zelensky e Friedrich Merz, onde praticamente o que Merz fala aí para o presidente da Ucrânia fica muito tranquilo que a ajuda vai continuar acontecendo. Nós estamos vendo os Estados Unidos se afastando, estamos cientes dessa horrível situação aí com os Estados Unidos, mas fique muito tranquilo, tá? Nós estamos juntos, a nossa ajuda vai continuar acontecendo. Ainda mais, pouco depois, durante uma cerimônia para marcar os 80 anos do fim da Segunda Guerra, eles foram então a esse memorial depositar flores aí em homenagem aos soldados ucranianos mortos. Na visita, os líderes também discutiram uma proposta dos Estados Unidos e da Europa para um cessar-fogo de 30 dias na guerra que a Rússia iniciou há mais de 3 anos. Então, tem a proposta aí de cessar-fogo. Proposta de cessar-fogo. Depois do encontro, a Ucrânia propôs que o cessar-fogo de 30 dias tivesse início a partir da próxima segunda-feira. Essa visita feita aí no dia 10, então a ideia era ainda na metade de maio acontecer esse momento. Os 4 países também anunciaram que aumentarão o apoio à Ucrânia. Aumento do apoio à Ucrânia. Mas é até engraçado, até engraçado, mesmo com as palavras aí dos líderes, até que a Rússia aceite um cessar-fogo duradouro, aumentaremos a pressão contra a máquina de guerra russa. A Ucrânia deve ser capaz de prosperar como uma nação segura, protegida e soberana dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas para as próximas gerações. É o que disse o comunicado dos 4 líderes aí, da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Polônia. Além dos 4 presentes, outros líderes participaram de uma reunião virtual que tratou sobre o progresso feito para a chamada de coalizão dos dispostos, que ajudaria as Forças Armadas ucranianas após um acordo de paz e que potencialmente poderia enviar tropas para o país para garantir a implementação do pacto. Perceba você, aqui nesse contexto, em maio,
imaginava-se que então a Rússia também aceitaria o acordo proposto, o acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. Mas, em um momento diplomático imprevisível, nós sabemos aqui que o que está acontecendo é um momento diplomático imprevisível. Por que um momento diplomático imprevisível? Desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump vem, então, pressionando para tentar alcançar uma paz rápida após romper com as políticas de seu antecessor Joe Biden. Depois de se aproximar de autoridades russas, entrar em um conflito com Zelensky, transmitido ao vivo durante a visita do líder ucraniano à Casa Branca, e cortar brevemente a ajuda militar à Ucrânia, o governo Trump tentou reatar os laços com Kiev, assinando um acordo sobre a exploração de recursos minerais, as terras raras, em que a Ucrânia até, olha, para a gente continuar tendo essa ajuda, vamos lá, quer explorar as terras raras. Mas aí, pelo que dá a entender, quem não quis agora, dessa vez, dar essa ajuda, quem não quis foi o Vladimir Putin. Ele, inclusive, em um evento ali na mesma semana, reunindo-se com o líder chinês Xi Jinping, ele deu a entender que, olha, por enquanto, eu acho que está bom. E esse conflito Rússia-Ucrânia ao longo do mês de maio, infelizmente, só vai ter mais e mais confrontos e ataques feitos aí pela Rússia à Ucrânia e da Ucrânia feita aí também para a Rússia. Agora, Hamas anuncia a libertação de refém israelense e americano em meio aí a negociações por cessar fogo. O grupo terrorista palestino libertou o refém israelense americano Ednan Alexander. Ednan Alexander estava sob poder do grupo desde o início da guerra. Ele era o último refém americano vivo mantido na faixa de Gaza. O Hamas afirmou em comunicado ter entregue o refém à Cruz Vermelha. E o exército israelense confirmou ter recebido o jovem das mãos da Agência Humanitária de Ajuda à Saúde. Para alguns especialistas, a libertação de Alexander ocorreu como um gesto de boa vontade em relação a Trump, antes da viagem do republicano ao Oriente Médio, aí na mesma semana. Isso, de uma certa forma, ajuda também os Estados Unidos a tentar fazer com que Israel alivie aí toda a pressão que vem estabelecendo, principalmente porque nós vimos que Israel, aí no mês de maio, anunciou que estaria expandindo as suas operações aí dentro do território palestino. Vamos falar de um evento aí, que encerrou uma era, um período aí no Uruguai. O grande revolucionário, também chamado de eterno, também chamado por alguns de exemplo para o mundo, Pepe Mujica, faleceu aí no dia 13 de maio. Ele que é ex-presidente do Uruguai.
A informação foi confirmada, né, pelo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, que lamentou a morte do ex-guerrilheiro, lembrando da sua trajetória. As palavras, né, de Yamandu Orsi: com profunda dor comunico que faleceu nosso companheiro Pepe Mujica, presidente, militante, referência e condutor. Vamos sentir sua falta, velho querido. Obrigado por tudo o que nos deu e por seu profundo amor por seu povo. A morte do ex-guerrilheiro que sofria de um câncer severo no esôfago. Câncer no esôfago. Fez com que líderes do mundo todo mandassem mensagens aí, falando sobre toda a sua trajetória, mensagens não faltaram aí, vieram mensagens do México, do Brasil, da Espanha, da Colômbia, enfim, vários líderes mundiais aí manifestaram, principalmente os líderes de países que tiveram relações aí históricas, principalmente por conta da sua atuação, ele que tinha uma ligação ideológica, como nós sabemos, muito próxima aí à esquerda. Uma pessoa defensora das ideias marxistas. Para alguns especialistas, Mujica liderou a transformação aí do Uruguai em uma democracia mais socialmente liberal do mundo. Conquistou admiração em casa e status de ídolo no exterior por legalizar a maconha, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, promulgar a primeira lei abrangente sobre direitos ao aborto da região e consolidar o Uruguai como líder em energia alternativa. Então, essas medidas aí adotadas durante o governo de Pepe Mujica, o qualificaram como uma pessoa de características progressistas. Algumas pessoas, muitas pessoas vão chorar a falta aí de Pepe Mujica. Mas vamos adiante, pesada. A Alemanha prende 3 por planos de sabotagem. Cidadãos ucranianos são acusados de serem agentes da Rússia e de planejarem atos de sabotagem com explosivos no transportes de carga alemão. O Ministério Público da Alemanha anunciou a prisão de 3 cidadãos ucranianos, 2 deles na Alemanha e um na Suíça, por suspeita de atuarem como agentes da Rússia. Agentes da Rússia. Para realizar atos de sabotagem com explosivos no transporte de cargas alemão. Explosivos no transporte de cargas. Vladislav T. foi preso na sexta-feira na cidade de Colônia. Danil B. foi preso no sábado em Constança, no sul. Além deles, Yevgen B. foi preso no cantão suíço da Turgóvia. Os réus são suspeitos de atuarem como agentes para fins de sabotagem. De acordo com os mandados de prisão, os 3 declararam diante de uma ou mais pessoas que estariam agindo em nome das autoridades estatais russas. Sua disposição de cometer incêndios criminosos e ataques à bomba contra o transporte de cargas na Alemanha.
Para isso, os suspeitos deviam enviar pacotes da Alemanha para destinatários na Ucrânia contendo dispositivos explosivos ou incendiários que detonariam durante o transporte. Para explorar rotas de transporte adequadas, Vladislav T. enviou 2 pacotes de teste de colônia no final de março, contendo, entre outras coisas, rastreadores GPS. E Evgeny foi quem deu a ordem e forneceu o conteúdo dos pacotes por meio de Danil, diz o comunicado dos procuradores. Nos últimos meses, autoridades de segurança da Alemanha alertaram repetidamente para atos de sabotagem e espionagem russos. No final de 2024, o então presidente do Departamento Federal de Proteção da Constituição, Thomas Haldenwang, declarou que um acidente de avião foi evitado por pouco em julho passado, 2024, quando um incêndio num pacote de carga aérea foi supostamente iniciado pela Rússia. Então, você percebe que os russos estão infiltrados dentro da Alemanha. O que será que impede os russos de estarem infiltrados também em um outro país europeu? O que será que impede? Olha lá o conflito Israel e Hamas de novo, tá? Israel intensifica ataques enquanto mantém bloqueio a Gaza. Enquanto equipes de resgate palestina relataram mais de 100 mortes, em consequência dos ataques israelenses, ainda nós temos, diante disso tudo, a crise humanitária e a escassez de recursos. Então, as ações de Israel estão tendo um preço severamente alto sobre a população de Gaza. O envio de ajuda humanitária para a região está suspenso desde o dia 2 de março, porque Israel, com esse objetivo, visa forçar concessões por parte do Hamas. Se o Hamas aceitar algumas concessões, aí Israel deixa a ajuda humanitária chegar. O grupo islamista insistiu ainda que a retomada do envio de bens essenciais ao território devastado pela guerra é o requisito mínimo para o reinício das negociações. A Defesa Civil de Gaza informou então que o número de vítimas fatais nesses bombardeios israelenses, só no dia 15 de maio, chegou aí a 103 vítimas fatais. Então tem bloqueio de ajuda humanitária, agravando a crise, e aí a dificuldade da população de sobreviver com o mínimo possível é muito grande, e, segundo Israel, a ideia é fazer isso para que, então, o Hamas consiga negociar. E o Hamas ainda anunciou aí, olha, sabe o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos negociar diretamente com os Estados Unidos. Se a situação continuar assim, nós queremos negociar diretamente. Claro que não podia faltar críticas. E uma das primeiras instituições a criticar a iniciativa foi de quem? Da ONU, tá? A Fundação Humanitária de Gaza, uma organização não governamental apoiada pelos Estados Unidos, afirmou que começaria a distribuir ajuda humanitária em Gaza, ainda em maio, após conversas com autoridades israelenses. Como nós percebemos e nós vimos já, o que quando a ajuda humanitária chega aí em Gaza, o que os próprios membros do Hamas fazem primeiramente, eles alocam essa ajuda em seus
depósitos, fazendo com que também a própria população palestina, a própria população de Gaza, implore por toda essa ajuda. Para Trump, presidente dos Estados Unidos, em visita ao Oriente Médio, cogitou novamente a possibilidade do país dele tomar o território palestino. No Catar, os Estados Unidos, Donald Trump estava em visita ao Catar, Trump disse que ficaria orgulhoso de que os Estados Unidos tenham Gaza e tomem ela, criando então uma zona de liberdade. Como que aconteceria isso nos planos de Donald Trump? Seria feito através de uma espécie de limpeza. Agora vamos para o Brasil. Vamos falar sobre uma situação complicadíssima aqui no Brasil. Fraude no INSS. Fraude no INSS. É a maior em décadas. Um esquema revelado compreende valores aproximados aí de 6,3 bilhões de reais. Como que aconteceu? Qual que é o esquema dessa fraude? De acordo com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, sindicatos e entidades associativas fazem descontos sem a aprovação, sem autorização, diretamente no contra-cheque, tanto de aposentados como pensionistas. Para alguns especialistas, essa quantia aí é pouca, é só o início. Desde que o caso surgiu, 6 funcionários públicos do órgão foram afastados e o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, se demitiu. Em meio à crise, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, também deixou a pasta após reunião com o presidente Lula. Para alguns especialistas, essa fraude aí, 6,3 bilhões é pouco que foi descontado. E aí, quem que vai pagar por isso tudo? Quem que vai conseguir pagar? Melhor. Quais são as entidades que são obrigadas a pagar? As entidades que cometeram as fraudes, as pessoas envolvidas. Porque as entidades devem ter pessoas, as pessoas devem ter bens, então essas pessoas vão ter que vender os seus bens, vão ter que fazer alguma coisa para quê? Para quitar essa dívida. Então agora todo e qualquer trabalhador, ou melhor, aposentado, pensionista, que perceber lá que no seu contra-cheque teve um desconto indevido, eu não autorizei isso aqui não. Como que isso aqui foi retirado? E aí são quantias variáveis, R$50, R$100, às vezes um pouco menos, mas que esse aposentado que trabalhou a vida toda, que agora que chega no momento da vida que mais precisa de dinheiro, está na terceira idade, ou seja, são velhinhos, mais precisa de grana, agora um bando de sacripantas vai lá e rouba o dinheiro dessas pessoas. Primeiramente, que todos envolvidos no esquema, além de estarem presos, também devem ser responsabilizados penalmente e devem se envolver também com o pagamento do montante e assim que for identificado quem perdeu o dinheiro, ser pago. Eu só não concordei com a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet,
de que planejamento não, a ministra Simone Tebet, de que o governo federal vai começar a pagar isso tudo. Não, como assim? É direito, é o povo brasileiro que vai pagar? Não, não é o povo brasileiro que vai pagar, de jeito nenhum, não pode ser o povão a pagar. Quem tem que pagar isso aí não é o governo federal, quem tem que pagar isso aí é quem roubou. E aí vai lá Simone Tebet e fala, não, ó, o governo federal vai começar, tá vendo? Significa que no Brasil parece que o crime compensa. Outra notícia triste no Brasil é a gripe aviária. Um surto de gripe aviária no Brasil. O país registrou o primeiro caso de H5N1. H5N1 em aves silvestres. 2 anos depois, uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Montenegro, Rio Grande do Sul, foi atingida pela doença. O que levou, infelizmente, a alguns países, como, por exemplo, a China, a recusar o frango vindo do Brasil. Então, por conta dessa situação, a China, que é um dos países que mais compram carne de frango, ovos aí do Brasil, já foi lá e mandou-lhe Brasil, enquanto tiver essa situação, mas tem risco para o consumo? Não tem risco para o consumo, que fique bem claro isso, que esse surto aí de gripe aviária controlado faz com que vários países, então, boicotem a compra de frango e derivados, mas, de acordo com os órgãos federais aí, em relação a órgãos sanitários, inclusive, não há risco nenhum. E foi o único caso da gripe aviária, já mostrando, inclusive, que no mês de junho, aquilo que era uma situação que surgiu, causou medo danado em muitos países do mundo, pode ficar tranquilo que foi só um surto e, não tem mais, já pode considerar erradicado. Certo? Pesada, estamos chegando ao fim da nossa aula, mas tem muita coisa importante aqui que aconteceu ainda em maio, como, por exemplo, União Europeia e Reino Unido firmam um acordo depois do Brexit, depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Quase 9 anos depois de ter votado pela saída da União Europeia, o Reino Unido chegou aí a um amplo acordo com o bloco que vai redefinir seus laços comerciais e de defesa. Laços comerciais e de defesa, como você vê na imagem aí, Ursula von der Leyen e Keir Starmer refizeram, então, o acordo foi costurado por Keir Starmer, que apoiou a permanência na União Europeia quando houve o referendo do Brexit. A saída oficial do Reino Unido aconteceu em 2020. Ao lado da presidente da Comissão Europeia e do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, na Lancaster House, em Londres, Starmer disse que o acordo marca uma nova era em nosso relacionamento. O que diz o acordo? Em vez de buscar um retorno total a um pilar da União Europeia, como o mercado único, por medo de irritar os eleitores conservadores, Starmer procurou negociar um melhor acesso ao mercado em algumas áreas. Por isso, o restabelecimento de laços comerciais e também aí, em relação às características de defesa. Além disso,
O Reino Unido sancionou Israel por ofensiva militar em Gaza. Britânicos suspenderam negociações de acordo de livre comércio. Convoca embaixador israelense a prestar aí esclarecimentos. Então, depois de avisar que tomaria ações concretas contra a escalada das operações israelenses em Gaza, o Reino Unido interrompeu as negociações. Então, estava acontecendo quase um acordo aí, sobre livre comércio com Israel. Então, agora, por conta dessa situação, não vai mais ter. Inclusive, impôs novas sanções contra colonos israelenses da Cisjordânia. Nas palavras aí, da autoridade britânica, o mundo está julgando, a história os julgará. Bloquear a ajuda, expandir a guerra, ignorar as preocupações de seus amigos e parceiros, isso é indefensável e precisa acabar. Em um discurso inflamado no parlamento britânico, o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, acusou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de ações e retórica flagrantes em relação à ofensiva militar no território palestino. Isso aí foi para tentar ver, então, se Israel também vai minimizar um pouco essa situação em relação a Gaza, tá? E o Brasil? O Brasil, piazada, o país mais miscigenado do mundo. Uma pesquisa inédita publicada na revista Science, analisou o genoma de 2.700 pessoas no Brasil, concluiu que o nosso é o mais miscigenado do mundo. Foi concluído que o genoma brasileiro é formado 13% de povos nativos, 27% de africanos e 60% de europeus. A descendência europeia é mais forte no sul e sudeste, africana no nordeste e indígena no norte do Brasil. Então, isso é um fato importante a ser considerado, tá? Agora, eu não queria encerrar com essa aqui, mas até porque a gente sabe que, além disso, infelizmente, funcionários israelenses foram mortos aí, funcionários foram mortos aí na Embaixada de Israel, nos Estados Unidos, próximo à Embaixada de Israel nos Estados Unidos. Mas essa situação aqui foi bem complicada. O presidente da África do Sul, como você está vendo aqui, Cyril Ramaphosa, foi fazer uma visita aos Estados Unidos. E aí, como você está vendo, olha a cara do Donald Trump entregando documentos para Cyril Ramaphosa. 3 meses após o segundo mandato de Donald Trump, os líderes estrangeiros devem estar cientes de que uma cobiçada viagem ao Salão Oval da Casa Branca traz o risco de uma repreensão política, repreensão pública, muitas vezes descambando em tentativas de provocação e humilhação. Dessa vez foi com quem? Dessa vez foi com o presidente da África do Sul. Um típico exemplo com um toque adicional de uma emboscada envolvendo o desligar das luzes, uma longa exibição de vídeo e vários recortes de notícias. Como você está vendo aqui, enquanto as câmeras de televisão filmavam, após uma discussão acalorada, Trump foi questionado por um jornalista sobre o que seria necessário para convencê-lo de que as alegações de genocídio branco
branco na África do Sul são falsas. Ramaphosa respondeu primeiro, dizendo que o presidente teria que ouvir as vozes do sul-africano sobre o assunto. Trump, então, entrou e pediu ao assistente que apagasse as luzes e ligasse a televisão para que ele pudesse mostrar ao líder sul-africano algumas coisas. E aí o que se seguiu foi uma avalanche extraordinária e altamente coreografada de acusações do presidente dos Estados Unidos sobre a suposta perseguição de sul-africanos brancos, que lembrou o tratamento agressivo dado ao líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante a sua visita à Casa Branca em fevereiro. Bom, Cyril Ramaphosa manteve a calma, manteve a diplomacia, não bateu boca, simplesmente ouviu tudo o que estava ali acontecendo. Olha, então, senhor presidente Donald Trump, assim que nós pudermos explicar, com toda certeza, se quiser nos ouvir, somos todos ouvidos, mas não foi o bate-boca como foi lá com Volodymyr Zelensky. Bom, só para finalizar então, Israel reforça a segurança de embaixadas, depois, infelizmente, aí, de 2 funcionários terem sido mortos, infelizmente. Além disso, a morte do famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais importantes da história. O mineiro foi mestre na arte de retratar a alma humana e do planeta Terra em preto e branco. Motorista atropela torcedores no Reino Unido. Vários torcedores comemoravam a vitória do Liverpool Futebol Clube na Premier League. E aí, 47 pessoas ficaram feridas. Rei Charles defende a autodeterminação do Canadá, alegando inclusive que o Canadá conseguiu aí a sua liberdade, a sua independência de uma forma completamente orgulhosa, principalmente dando a entender para alguns líderes aí da América do Norte, como por exemplo Donald Trump, que olha, ô Trump, se você quiser continuar agitando, eu acho que você não vai conseguir de jeito nenhum. Você vai querer dominar o Canadá? Não, a Inglaterra não apoia isso de forma alguma. E aí, piazada, a última notícia, Elon Musk se despede do governo Donald Trump. Ele que então comandava o Departamento de Eficiência Governamental, também chamado aí de DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, com o objetivo de mostrar toda a eficiência. Ele tinha um contrato voluntário de 130 dias com a administração americana, tentou acelerar a máquina pública americana, enxugando aí, cortando gastos, demitiu muitas pessoas e arrumou o quê? Só problema para a cabeça do governo. Inclusive, assim que terminou, assim que aconteceu sua despedida, começa uma série de acusações. E aí, aquilo que desde o começo, desde a campanha de Donald Trump, parecia uma baita de uma relação mais do que amistosa, uma aliança, parecia até um casamento, basicamente virou-se de ponta cabeça. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, compreendido tudo isso muito mais do que bem. E precisando de alguma informação, querendo tirar alguma dúvida, sabe onde me chamar. É lá no Instagram, @professor Thiago Pereira. Certo? Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.